Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Fineias, e Fineias gerou a Abizua, e Abizua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meiriote, e Meiriote gerou a Marias, e a Maria gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão, tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Maria gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou preso Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão e Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jetarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Azir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Azir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jerião, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo, Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeruão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Jufa, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Azar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo na casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço no lugar santíssimo e para haver expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Fineias, seu filho Abizua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiot, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas, e estes foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, para eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, e os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir
Estemoa e os seus arrabaldes, e Elém e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Anzém e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e a tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate que restaram da sua família tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gado, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades das tribos dos filhos de Judá, das tribos dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes. E quanto mais das famílias dos filhos de Coate se lhe deram, da tribo de Efraim, as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã, e dos seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e seus arrabaldes, e de Brate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anã e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes, e Acuque e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, e da tribo de Naftali, Quedes, em Galileia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes, e os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, e Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além de Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gad, a Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes.